Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Hoje vamos continuar a obra Libertação, de psicografia de Chico Xavier, ditada pelo espírito André Luiz. Hoje é o estudo de número 25 e vamos analisar o capítulo 20, chamado Reencontro. Nos narra André Luiz. A noite ia avançada, mas o nosso instrutor, vagueando o olhar em torno, parecia consultar a paisagem externa, ensimesmado, pensativo. Logo após, fitou enternecido a filha espiritual que passara a convalescer em brando e defendido repouso. Orou longamente junto dela, na câmara íntima, e em seguida veio anunciar-nos o instante da partida. Lembrando que a filha espiritual querida dele foi recém-liberta de obsessores e por isso descansava. Margarida havia se libertado e, finalmente, poderia descansar depois de tantos reencontros. A equipe de André Luiz se preparava para deixar o local. Aves tornando ao ninho de esperança e de paz, deveríamos agora transportar conosco outros pássaros de asas semi-mutiladas que a tormenta das paixões ameaçava. Interessante a linguagem de André Luiz, né? Chamando eles próprios de aves que retornam ao ninho, levando outras aves machucadas, que são aqueles resgatados do plano físico e da crosta próxima à terra. Todos os corações ali socorridos demandariam, junto de nós, outros campos de ação regenerativa e redentora. Aquelas entidades sofredoras e amigas, ainda mesmo as que se conservavam nas imediações da loucura pelos desequilíbrios do sentimento a que se haviam confiado, tinham lágrimas de alegria e reconhecimento nos olhos, relembrando que eles resgataram muitos espíritos depois de situarem um posto de socorro na terra, na casa de Margarida, que se tornou então um local de resgate de muitos espíritos arrependidos. Em cada uma palpitava o anseio de retificação e de vida nova. Por isto mesmo, talvez, cravavam o olhar inquieto e jubiloso em nosso orientador, como que a lhe devorarem as palavras. Todos os companheiros incorporados à nossa missão destes dias, avisava Gúbio Paternal, desde que se mantenham perseverantes no propósito de autorrestauração, seguem ao nosso lado, com acesso aos círculos de trabalho condigno, onde estudantes do bem e da luz lhes acolherão com simpatia as aspirações de vida superior. Aqui vale um comentário. Percebam que as almas arrependidas precisam passar por um processo de aprendizado e manter a perseverança no propósito de se recuperarem. Esse é um fator essencial para quem se arrepende verdadeiramente. Se colocar ao serviço, pronto para o serviço, e assumir a sua condição de arrependido necessitado de autorrestauração. Se agirem assim, serão acolhidos nos círculos de trabalho de espíritos que já se dedicam ao bem. Espero, contudo, que não aguardem milagres na esfera próxima. É preciso a ação individual, a escolha. Não há milagres. É preciso que o espírito se movimente para o bem. O trabalho de reajustamento próprio é artigo de lei irrevogável em todos os ângulos do universo. Vejam, lei do trabalho. Esforço individual é lei universal. Não adianta esperar achando que outros trabalharão por nós. É preciso que cada um se movimente. Ninguém suplique protecionismo a que não fez jus, nem flores de mel às sementes amargas que semeou em outro tempo. Olha que figura interessante. Quem semeia semente amarga não pode colher flores de mel.
É preciso primeiro plantar o bem para colher depois. Quem não tem mérito tem que trabalhar e aceitar o plantio que realizou de sementes amargas. Somos livros vivos de quanto pensamos e praticamos, e os olhos cristalinos da justiça divina nos leem em toda parte. Nós não podemos ocultar quem nós verdadeiramente somos dos olhos divinos. Se há um ministério humano na crosta da Terra, determinando sobre as vidas inferiores da gleba planetária, temos em nossas linhas de ação o ministério dos anjos, dominando em nossos caminhos evolutivos. Então, da mesma forma que temos governos aqui, ministros do STF e de outros órgãos públicos, eles também têm, só que são anjos, que são os ministros, muito diferente daqui, né? Que regem a vida deles. Ninguém trai os princípios estabelecidos. Possuímos agora o que ajuntamos no dia de ontem e possuiremos amanhã o que estejamos buscando no dia de hoje. E como emendar é sempre mais difícil que fazer, não podemos contar com o favoritismo na obra laboriosa do aprimoramento individual. Ele volta a falar do esforço individual, imprescindível para a recuperação do espírito arrependido. Não há favoritismo nos céus. Cada um colhe o que plantou. Nem provocar solução pacífica e imediata para problemas que gastamos longos anos a entretecer. Isso é muito comum, as pessoas querem a solução rápida quando estão no além, enquanto que cavaram uma cova por muitos anos. Não é simples assim para sair dela. A prece ajuda, a esperança balsamiza, a fé sustenta, o entusiasmo revigora, o ideal ilumina, mas o esforço próprio, de novo, na direção do bem, é a alma da realização esperada. Então, todos os subterfúgios nós podemos utilizar para nos auxiliar. A prece, a esperança, a fé, o entusiasmo, mas o que é imprescindível é o esforço próprio, esforço individual, servir, trabalhar no bem. É a única forma de evoluir. Em razão disso, ainda que a bênção do minuto, a dádiva da hora e o tesouro das oportunidades de cada dia hão de ser convenientemente aproveitados se pretendemos santificadora ascensão. Esse também é um alerta para todos nós. Aproveitar a bênção do minuto, a dádiva da hora, o tesouro das oportunidades. Quantas pessoas perdem tempo com bobagens, ao invés de se aprimorar, ao invés de estudar, de trabalhar, de servir. Quantas perdem as oportunidades de cada dia, oportunidade de fazer o bem, de ouvir um amigo, de ter paciência com um parente difícil. São oportunidades diárias que nós muitas vezes não aproveitamos para subir aos céus, ou seja, para ascender. É preciso aproveitar essas oportunidades, não perder tempo, especialmente na encarnação. Felicidade, paz, alegria não se improvisam. Representam conquistas da alma no serviço incessante de renovar-se para a execução dos desígnios divinos. É por isso que o Espiritismo é tão consolador, porque aqui na Terra a gente está acostumado a ver pessoas que não merecem receber favoritismos, receber dádivas dos homens, presentes de chefes e de outros que podem ditar sobre a vida de cada um. Mas no plano espiritual não há esse favoritismo. Ninguém colhe sem plantar. E se plantou o mal, vai colher o mal. Não adianta achar que desencarna, que ao desencarnar basta ajoelhar e rogar a Deus a salvação.
Não adianta, Jesus já avisou. Muitos vão dizer Senhor, Senhor, mas não vão adentrar o reino dos céus porque não plantaram. Não é simples assim. Eu citei isso numa palestra recente, de que muitos se enganam, achando, os espíritas são todos bonzinhos, Chico Xavier é muito bonzinho. Se eu for para um lugar ruim, é só eu orar para o Chico que ele vem me resgatar. Isso é uma ilusão, hein? Não acontece assim. Dependendo do que você fez, do que você cultivou, são muitos anos sofrendo ou em regiões inferiores para poder ser resgatado, até porque o resgate só vem para a alma sincera, com sentimento sincero. Não é simples como muitos pensam. São anos para conquistar felicidade, paz, alegria. Felizmente, desde agora estamos abrigados no santuário da boa vontade, e ainda neste instante cabe-nos não esquecer a promessa evangélica: quem perseverar até o fim será salvo. Por isso que é importante trabalhar aqui na terra, não perder tempo, porque todos aqueles espíritos que estavam sendo levados estavam no momento da boa vontade. Recém-arrependidos, todos queriam trabalhar, servir, fazer sua parte. É natural no momento da conversão. Mas muitos ali vão desistir no caminho, vão se cansar, achando que receberiam uma bênção, uma dádiva, sem trabalhar por isso. A graça celestial, sem dúvida, é um sol permanente e sublime. Urge, porém, a criação de qualidades superiores em nós para fixar-lhe os raios e recebê-los. Então percebam, não é que Deus esfriou o coração, esfriou a sua bondade. Não, para a gente receber a bondade divina, as bênçãos celestiais, é preciso desenvolver qualidades em nós para poder sintonizar com a energia divina. Ela não vem de graça, ela não vem sem um mínimo de esforço pessoal para sintonizar com essa energia divina, com a graça celestial. Doce intervalo mostrou-nos o júbilo reinante. Salutar otimismo transbordava de todos os rostos. Saldanha, de olhos fitos em nosso dirigente, confundia-nos pelo pranto de contrição purificadora a correr-lhe abundante dos olhos. Para quem não se lembra, Saldanha era um dos obsessores, né? Convertido e que agora serve a Gúbio, porque Gúbio ajudou a família dele com muito amor, o que foi o ponto principal que fez Saldanha converter-se para o bem. Antes que o nosso instrutor pudesse retomar o fio da palavra encorajadora e vigilante, algumas irmãs entoaram formoso hino de louvor à bondade do Cristo, com visível desassombro no olhar firme, dantes ansioso e dorido, enchendo-nos o coração de intraduzível bem-estar. Mais uma vez alguém cantou um louvor, né? Eu me emociono muito com alguns louvores evangélicos aqui na terra. Imagine os louvores à bondade do Cristo no além. Raios de safirina luz derramaram-se profusamente sobre nós, enquanto as vozes harmoniosas e singelas se espalharam em derredor, tangendo-nos as fibras mais recônditas nos recessos do ser. Todo ato de glorificação a Cristo tem uma resposta. Terminado o cântico melodioso e tocante, que nos recordava os pensamentos sublimes de inovidável Salmo de Davi, e aqui uma nota de rodapé que diz Salmo 90, o instrutor retomou a palavra e informou que, não obstante as santificadas alegrias daquela hora, a batalha não estava finda. Faltava-nos o epílogo, o final, esclareceu com inflexão mais grave na voz. Matilde antecipara-se de modo a esperar-nos em região intermediária, em cujo clima vibracional lhe seria possível materializar-se de novo aos olhos de todos, realizando o sonhado reencontro espiritual com o filho de outras eras, que a breve tempo nos procuraria na condição de vingador. Então vejam que André Luiz faz uma revelação que muito em breve, provavelmente no próximo capítulo,
Gregório vai procurá-los como vingador, porque Gúbio e companhia desmantelaram os planos de Gregório, converteu todo mundo, transformou a casa de Margarida num posto de socorro avançado na terra. Então, ele certamente iria procurá-los como um vingador, mas Gregório não sabe que vai se reencontrar com Matilde, um espírito tão elevado que tem ele como filho, e ele com certeza não vai resistir ao amor de Matilde. Evidenciando manifesta preocupação no olhar muito lúcido, o nosso orientador prosseguiu, esclarecendo que Gregório, ciente das novidades havidas no drama de Margarida e informado acerca da renovação de muitos companheiros e colaboradores dele, agora francamente inclinados ao bem, entediados da ignorância e do ódio, da perversidade e da insensatez, se revoltara contra ele, Gúbio, dispondo-se a buscá-lo para um ajuste de que se julgava credor. Então vejam, Gregório vai buscar todos eles como se fosse um credor, com um direito de perseguir, porque quem ousa atrapalhar os planos dele, ele vai na posição de credor, cobrando eles todos, né? E outra informação importante da gente citar é que os asseclas de Gregório se cansaram do mal. E isso acontece com todo espírito, ainda que trevoso por muitos séculos, uma hora fica entediado da ignorância e do ódio, da perversidade e da insensatez, porque a maldade não traz nenhum benefício para a alma. Ela se cansa, enquanto que a bondade só traz benefícios. Uma hora todos se convertem. Explicou emocionado que num duelo espiritual como aquele a esboçar-se, esperava de todos nós o auxílio eficiente da prece e das emissões mentais de amor puro. Então Gúbio já alertava, olha, Gregório vai chegar xingando todo mundo, vai chegar violento, mal educado. Mantenham a oração e a emissão mental de amor puro, mesmo se for ofendido por ele, mesmo se ele chegar daquele jeito que a gente sabe que os espíritos trevosos chegam. Era necessário manter uma vibração de amor, mesmo para Gregório. Não deveríamos receber os doestos e insultos de Gregório por ofensas pessoais, nem levar suas atitudes à conta de maldade ou grosseria. Olha que exercício importante que a gente pode aplicar na Terra também. Quando estiver fazendo um trabalho voluntário, quando estiver auxiliando alguém, se a pessoa for violenta, for mal educada, te xingar, não leva para o coração, considera como um irmão doente, não leva como ofensa pessoal, nem considere maldade ou grosseria. Considere que é um irmão que está doente, mas um dia vai se libertar. Competia-nos observar-lhe, nos gestos de incompreensão, a dor que se lhe cristalizara no espírito oprimido e inconformado, vendo-lhe nas palavras não a maldade deliberada, mas sim a eclosão de uma revolta doentia e infeliz, que não poderia prejudicar e ferir, senão a ele próprio. Essa é uma imagem importante da gente ter com alguns irmãozinhos na terra. Enxergá-los como doentes, como eu falei agora há pouco, e que eles só estão se prejudicando, não levar para o lado pessoal as ofensas que eles nos façam. Não há maldade deliberada, mas sim consequência de um espírito doente, que sofreu na terra e não soube lidar com o sofrimento nem compreender a lei divina. O pensamento é uma força vigorosa, comandando os mínimos impulsos da alma, e, se nos entregássemos à reação espiritual, armada de ódio ou desarmonia, pactuaríamos com a violência, impedindo não só a manifestação providencial de Matilde, a benfeitora, mas também a renovação de Gregório, que guardava a inteligência centralizada no mal. Então, Gúbio novamente ensina sobre a força do pensamento, que comanda os impulsos da alma, e que, se eles reagissem ao ódio de Gregório,
impediriam que Matilde se manifestasse, porque ela precisa se materializar no plano espiritual, porque ela é de um plano muito elevado. Emissões de mágoa ou revide colocar-nos-iam em trabalho contraproducente, e isso acontece nas reuniões mediúnicas, e isso acontece nos trabalhos espirituais aqui na Terra. Quando temos médiuns em desequilíbrio, ou pessoas que não acreditam e ficam pensando mal de todo mundo, isso atrapalha a atividade. É por esse motivo que as reuniões mediúnicas não devem ser abertas ao público, porque a emanação mental deles, psíquica, atrapalha as comunicações por N motivos. As vibrações de amor fraternal, quais as que o Cristo nos legou, são as verdadeiras energias dissolventes da vingança, da perseguição, da indisciplina, da vaidade e do egoísmo que atormentam a experiência humana. Esse exercício também é muito importante. Pedir a Cristo que nos ensine a amar como Ele nos ama. Nas minhas orações pessoais, que todo dia elevo na direção de Cristo, eu peço: Jesus, me ensina a amar como o Senhor nos ama. É esse amor de Cristo, um amor fraternal, que dissolve essas energias negativas, inferiores, de ódio, de perseguição. Além disso, tornou um instrutor bondoso. Cumpria-nos considerar que aquela mente transviada do trilho divino se caracterizava muito mais pela moléstia do orgulho ferido e impenitente que pela perversidade. Então, ele não é necessariamente mau, perverso. Ele é alguém ferido no orgulho. Gregório era tão somente um infeliz, um doente, quanto nós mesmos em passado próximo. Esse é outro exercício. Se colocar no lugar da pessoa doente, porque nós já fomos também. Já estivemos, se não todos nós, a maioria de nós, na mesma posição de revide, de ódio, de orgulho. Então, se colocar, ter empatia com o sofredor, porque nós já passamos dessa fase. Ou podemos voltar para ela se não vigiarmos. Acicatado por rebeliões e remorsos interiores a lhe desajustarem os sentimentos. Ele era um infeliz que, num passado próximo, onde nós também poderíamos estar na mesma situação, desajustamos nossos sentimentos. Merecia por isso mesmo nossa dedicação carinhosa e confortadora, ainda mesmo que nos visitasse com aparências de acelerado ou de louco. Dependente do modo que ele vai chegar, tem que receber com amor. É difícil, mas o exercício é esse. Já vamos nos preparando aqui na Terra, recebendo aquela pessoa difícil que ninguém aguenta, recebendo, acolhendo a pessoa que todos querem longe, logicamente sem nos colocar em perigo, né? Mas acolhendo fraternalmente. É um exercício. Nossa conduta, aliás, nada apresentava de surpreendente em semelhante capítulo, porque não fora para ensinar-nos outras lições que o Cristo trabalhara em benefício de todos e padecera na cruz sem ninguém. Vejam que ele dá o exemplo de Cristo, que é o maior exemplo que nós podemos ter na Terra, né? Serviu a todos e foi abandonado no momento da crucificação. Quando a gente for abandonado por aqueles que amamos, quando as pessoas nos desprezarem, lembremos de Cristo, que foi abandonado por todos, só sua mãezinha e alguns dos discípulos mais fiéis que permaneceram ali junto à cruz, mas a população inteira que foi curada por ele, foi auxiliada por ele durante 3 anos, todos sumiram e o desprezaram. Notificou-nos ainda que o sacerdote das sombras se faria acompanhar em sua vinda até nós de muitos companheiros, tão envenenados mentalmente quanto ele. Ou seja, Gregório não iria sozinho, iria com vários outros também doentes. E que contra essa equipe de criaturas inimigas da luz, cabia-nos formar um todo de defesa harmônica por meio da fraternidade legítima, da oração intercessora e do amor espiritual que se compadece e age em favor da restauração do bem. Então, uma união de pensamentos para afastar o mal.
que chegaria em instantes. Valendo-se da pausa que se impusera natural, Saldanha perguntou ao nosso mentor se não devíamos organizar pelo menos um movimento coordenado de repulsão energética, repulsão enérgica, ao que o dirigente sábio e amigo respondeu sorrindo. Então vejam que Saldanha já queria preparar algo para dar choques, para dar uma repulsão, alguma estratégia. Gúbio, porém, disse: Saldanha, em companhia do mestre que abraçamos, só há lugar para o trabalho sadio, com entendimento das lições de sacrifício e iluminação que nos deixou. Então ele já deu uma lição para Saldanha. Saldanha, aqui a gente age diferente. Aqui a gente se baseia no Cristo. Não acredites que um golpe possa desaparecer com outro golpe. Não é por meio da violência, portanto, que eles iriam resolver aquela situação. Não se cura a ferida aprofundando o suco da carne em sangue. É preciso colocar um curativo e não piorar a ferida, A cicatriz abençoada surge sempre à custa de enfermagem, remédio ou retificação com ascendentes de amor. Quem pretende o reinado do Cristo entrega-se a Ele. Somos servos. A defesa, qualquer que seja, pertence ao Senhor. Interessante a resposta de Gúbio, porque nós já vimos em outras obras que existem ferramentas de defesa que, de fato, dão choques nas hordas que tentam atacar centros espíritas, que tentam atacar as colônias espirituais. Existem armas mesmo de defesa contra invasões, mas ali Gúbio dizia que não iria usar nenhum instrumento que pudesse atacar, que pudesse ferir, E aí a gente vê que quem decide qual estratégia de defesa vai ser utilizada são os espíritos superiores. Há situações que eles usaram alguns dispositivos que davam choque, que amplificavam a proteção em volta de construções. Provavelmente, no local que eles iriam receber Gregório, não era tão próximo da terra, da crosta, para justificar essas medidas, não eram necessárias. O ex-perseguidor calou-se humilde. Decorridos alguns minutos, algo constrangidos, afastamo-nos em bloco da vivenda em que tantos ensinamentos preciosos havíamos recebido. Amparados, os mais doentes naqueles que se mostravam mais fortes, retiramo-nos, cautelosos, pondo-nos a caminho da zona pré-estabelecida. Vejam que eles estão deixando a crosta planetária, eles vão para um outro local. 2 horas de jornada, sob a supervisão de Gúbio, perfeitamente treinado em experiências daquela natureza, conduziram-nos ao local desejado. O campo em torno era singularmente belo, então eles foram para um lugar bonito, um campo verdejante, onde um planalto coroado de luar convidava-nos à meditação e à prece, e brisas ligeiras e frescas da madrugada como que nos bafejavam o cérebro, convidando-nos a reconfortar as fontes do pensamento. Então vejam que é talvez por isso que eles não precisavam de armas de defesa. O local já era propício para vibrações elevadas. Nosso instrutor fez-nos sentar em semicírculo, compelindo-nos a recordar várias cenas evangélicas, e informou com visível emoção que, segundo mensagem particular por ele registrada, Gregório e os dele já se haviam colocado em nosso encalço e que, se alguns dos companheiros procurassem evitar-lhe a presença, qualquer fuga em nosso agrupamento se fazia impraticável, em virtude de a elevada percentagem de peregrinos ali reunidos se revelarem incapazes de volitação em alto plano, pela densidade do padrão mental em que se mantinham. Então Gúbio explicou, olha, Gregório já está vindo, e não adianta achar que poderão fugir dele porque vocês estão numa região que não conseguem volitar, já que foram muitos anos se arrastando, então não vai ser possível fugir. Cabia-nos, pois, agora a atitude de oração e expectativa amorosa de quem sabia compreender, ajudar e perdoar.
Do zimbório estrelejado desciam valiosos estímulos para nós. Constelações tremeluziam distantes, enquanto a lua, silenciosa e bela, parecia disposta a testemunhar-nos o esforço cristão. Reparei que o nosso dirigente, insulado na relva macia, assumia a mesma posição de instrumento mediúnico, qual acontecera na reunião que víamos de efetuar, porque me entregou confiante a direção da Assembleia, o que aceitei, dentro de preocupação extrema, embora sem hesitar. Percebam que André Luiz aceitou o encargo de guiar a reunião, mas ficou morrendo de medo de fazer algo errado. Da mesma forma que aconteceu em outro capítulo, Gúbio iria se concentrar para possibilitar a materialização de Matilde. Ela iria se materializar novamente, por isso Gúbio entregou os trabalhos a André Luiz, que aceitou, mas aceitou preocupado. Providenciada semelhante medida, Gúbio passou a elevada condição mental por intermédio da oração. Acompanhamo-lo reverentes. Não havia gosto para conversações estranhas ao problema delicado daquela hora. Todos estavam concentrados. Demorávamo-nos em observação expectante, quando o ruído longínquo nos anunciou a alteração dos acontecimentos. O instrutor, não obstante palidíssimo, dando-nos a ideia de que já se achava em comunicação com entidades superiores e imperceptíveis ao nosso olhar, mais uma vez nos exortou ao silêncio, à paciência, à serenidade e à prece, recomendando-nos seguir todos os fatos sem revolta, sem mágoa e sem desânimo. Vejam que Gúbio ressaltou mais uma vez: gente, não percam a paciência, não baixem a sintonia, não baixem a vibração. Eles estão chegando. Já era possível ouvir o barulho da horda de Gregório que se aproximava. Não foi preciso esperar muito. Alguns minutos se desdobraram apressados e Gregório, com algumas dezenas de assalariados, surgiu em campo, investindo-nos com palavrões que se caracterizavam pela dureza e violência. Olha como ele chegou, hein? Já chegou xingando. Os recém-chegados apareceram acompanhados de grande cópia de animais, em maioria monstruosos. Olha as criações mentais dos mundos inferiores, dos locais espirituais inferiores, dos umbrais. Monstros, animais em forma de monstros, acompanhavam a horda. Imagina o medo de muita gente ali, hein? Noutras circunstâncias, sem a bênção do aviso salutar, provavelmente teríamos debandado. Então, como eu falei, imagina o susto, né? O medo. Todo mundo sairia correndo se não fosse Gúbio. Sua superioridade conhecíamos por experiência própria. Ali se mantinha resoluto, imperturbável, emitindo ondas de luminosidade intensa, veiculando forças magnéticas imponderáveis, que dirigidas sobre nós, como que nos supria de recursos necessários ao procedimento irrepreensível. Então foi a presença de Gúbio que deixou eles firmes no propósito, senão todos tinham fugido de Gregório e seus asseclas. Por mim, ao reparar as máscaras sinistras que se abeiravam de nós, confesso que, em tempo algum, senti tamanha ameaça de medo e tão profundo contágio de confiança. Como eu disse, deve ser assustador, né? Espíritos trevosos com máscaras assustadores, com animais em formas monstruosas, xingando, indo para cima de você. Muito difícil manter o pé firme, sem medo. O sacerdote das sombras avançou para o nosso orientador, à semelhança de general parlamentando na praça antes de começar a batalha, e acusou sem rodeios: miserável hipnotizador de servos ingênuos, onde se alinham tuas armas para o duelo desta hora? Não contente em prejudicar meus projetos mais íntimos? Num problema de ordem pessoal, aliciaste numerosos colaboradores meus, em nome de um mestre que não ofereceu aos que o acompanharam senão sarcasmo, martírio e crucificação? Acreditas, porventura,
esteja eu disposto por minha vez a aceitar princípios que relaxam a dignidade humana? Admites, acaso, permaneça a meu turno fascinado pelos feiticeiros de tua estirpe? Traidor da palavra empenhada, confundir-te-ei os poderes de bruxo desconhecido? Não creio no amor açucarado que elegeste por senha de luta. Creio na força que governa a vida e que te dobrará igualmente aos meus pés. Então vejam como Gregório, se coloca numa posição de general, de dominador, de governante, impondo pela força a sua vontade junto dos seus servos, junto daqueles que aceitam a sua dominação por medo, por respeito, por pensarem que merecem esse sofrimento e aí aceitam, essa subjugação do Gregório. Percebam que ele chama Gúbio de enganador porque Gúbio tratou com ele antes, Disse inclusive que queria ajudá-lo e depois Gregório percebeu que na verdade a missão dele era muito maior e agora queria a revanche. Percebendo que o nosso orientador não se erguia, como que chumbado ao solo, compelido por indefinível prostração, não obstante cercado de intensa luz, o sacerdote dos mistérios negros, acariciando os copos da espada luzente, acentuou irado. Então veja que ele está armado, para uma batalha mesmo. Covarde, não te levantas para ouvir minha acusação justa e digna? Perdeste também o brio, semelhando-te a quantos te antecederam no movimento de humilhação que persiste no mundo há quase 2000 anos? Notem que Gregório sempre bate nessa tecla, de que os cristãos são bonzinhos demais, aceitam as provações sem reagir, que ele acredita na força da sua vontade para dominar os outros, para reagir à violência, com mais violência. Toda hora ele fala que o cristão é partidário de um movimento que se humilha. Também, noutra época, acreditei na celestial proteção por meio da atividade religiosa, nos ideais em que hoje te empenhas. Então vejam que Gregório teve uma existência onde ele se dedicou à igreja. Entendi, contudo, a tempo que o trono divino paira distante demais para que nos preocupemos em alcançá-lo. Olha que pensamento triste. Não há um Deus misericordioso, e sim uma causa que dirige. Essa causa é inteligência e não sentimento. Nossa, como está iludido Gregório, Acha que Deus não ama. Deus é só a soberania intelectual do universo. Mas não tem sentimento. Como não? Encastelei-me assim na força determinativa para não sossobrar. O querer, o mandar e o poder estão em minhas mãos. Se tuas mágicas prevalecem acima dos princípios que consagro e defendo, aceita a luva que te lanço à face. Combatamos. Então Gregório chamou Gúbio para um duelo mesmo. Imagina o atraso evolutivo de um espírito para chamar Gúbio para um duelo. Gúbio é um espírito tão elevado. Que vergonha, Um espírito ser tão inferior que começa a ofender Gúbio. Gregório espraiou torvo olhar pela assistência muda e exclamou: aqui descansam inermes ao teu lado os meus colaboradores que adormeceram vergonhosamente ao teu cântico sedutor. Entretanto, cada qual deles me pagará muito caro a defecção e a desobediência. Então ele já impunha medo aos ex-colaboradores. Fixou com mais atenção os olhos felinos na assembleia, mas, exceto eu, que deveria permanecer atento à tarefa direcional que me fora cometida, ninguém ousou modificar a atitude de profunda concentração nos propósitos de humildade e amor a que fôramos conclamados. Então André Luiz está dizendo que só ele saiu um pouco de vibração, de concentração. Todo o resto estava focado. Demonstrando acentuado desapontamento em face dos insultos sem resposta,
O temível diretor de legiões sombrias abeirou-se mais estreitamente de nosso instrutor sereno e bradou: levantar-te-ei por mim mesmo, usando os sopapos que mereces. Olha só, foi para cima de Gúbio. Imagina o choque que ele não vai tomar, né? Porque Gúbio está sintonizado com as esferas celestiais. Antes, porém, que conseguisse ligar o intento à ação, delicado aparelho luminoso surgiu no alto, à maneira de garganta improvisada em fluidos radiantes, como as que se formam nas sessões de voz direta entre os encarnados, e a voz cristalina e terna de Matilde ressoou acima de nossas cabeças, exortando-o com amorosa firmeza. Olha que momento bonito, né? A voz de Matilde materializou-se no local, porque ela é tão elevada que a materialização foi só da garganta para ela poder falar, dos órgãos que proporcionam a palavra a ser ouvida por seres inferiores. A materialização de uma garganta e dos órgãos responsáveis pela fala é algo que acontece para que todos encarnados possam ouvir nas sessões de materialização, né? Nos centros espíritas, por exemplo. E ali não era diferente. Foi necessário materializar os órgãos da fala, ainda que perispirituais, para que Gregório ouvisse, já que ele era tão inferior quanto um encarnado. Disse então Matilde: Gregório, não enregeles o coração quando o Senhor te chama por 1000 modos ao trabalho renovador. O teu longo período de dureza e secura está terminado. Não intentes contra os abençoados aguilhões de nosso eterno Pai. O espinho fere enquanto o fogo o não consome, e a pedra mostra resistência enquanto o fio d'água a não desgasta. Olha que figura bonita, né? O espinho fere, mas quando pega fogo, ele não resiste. A pedra também tem resistência e fere, mas o fio d'água desgasta a pedra. É a mesma imagem para o espírito trevoso que está há muitos séculos no mal, enrijecido o coração. Uma hora, a água, o fio d'água do amor faz ele mudar, ou o fogo da dor faz esse espinho secar. Para a tua alma, filho meu, findou a noite em que a tua razão se eclipsou no mal. A ignorância pode muito, no entanto, é simples nada quando a sabedoria espalha os seus avisos. Não admitas que os monstros da negra magia te alimentem o coração com a felicidade desejável. É verdadeiramente uma mãe falando com o filho, né? Aconselhando, pedindo, rogando para ele e alertando que a magia negra iria destruí-lo, não completamente porque somos indestrutíveis, mas moralmente. O temido perseguidor mantinha-se confundido, semi-aterrado, ao passo que nós mesmos, os circunstantes ligados à missão de Gúbio, não conseguíamos dissimular a imensa surpresa que nos dominava ante o quadro imponente e inesperado. Ninguém esperava que Matilde iria falar pelo fenômeno da voz direta na materialização. Compreendi que a benfeitora se valia dos fluidos vitais de nosso orientador Gúbio para exprimir-se naquele plano, qual o fizera horas antes na residência de Margarida. Ela se materializou na residência de Margarida, que ficava na terra, e agora ela materializava os órgãos da fala. O sacerdote transviado num complexo de espanto, rebelião e amargura, tinha agora o aspecto de uma fera enjaulada. Então as primeiras palavras de Matilde não foram suficientes para tocar o coração de Gregório. Ele estava ainda furioso. Acreditas, porventura, prosseguiu a voz materna, adulcorada, adocicada, que o amor pode alterar-se no curso do tempo? Supuseste um dia que eu te pudesse esquecer? Olvidaste a imantação de nossos destinos? Peregrine minha alma através de 1000 mundos
suspirarei sempre pela integração de nossos espíritos. Olha que linda, olha que declaração de amor Matilde faz para Gregório. É um filho muito amado. Ela poderia passar por 1000 mundos. A figura de Gregório jamais deixaria a mente dela de mãe. Mãe ama muito. O filho é ruim que só, é um agente das trevas, mas ela ama demais o Gregório e não esquece ele. E está declarando para ele que os destinos deles estão eternamente ligados. A luz sublime do amor que nos arde nos sentimentos mais profundos pode resplandecer nos precipícios infernais, atraindo para o Senhor aqueles que amamos. Olha que linda essa figura. Quem verdadeiramente ama, lança a luz sublime do amor nas maiores profundezas das trevas, nas regiões infernais, para buscar aqueles que são objetos desse amor. Gregório ressurge. E numa inflexão de lágrimas que desarmaria o raciocínio mais enrijecido, acentuou: lembra-te, deixaste morrer nos séculos os projetos de amor que traçamos na Toscana e na Lombardia distantes. Ela começava então, de forma hipnótica, a fazer Gregório se recordar de existências passadas. Esqueceste nossos votos ao pé dos altares humildes? Olvidaste as cruzes de pedra que nos ouviam as orações? Não prometemos ambos trabalhar em comum pela purificação dos santuários de Deus na terra? Então vejam, Gregório falou que já foi servidor de Cristo como sacerdote. E ele foi com Matilde, só que Matilde seguiu para o bem enquanto ele se endividou. Mas agora Matilde voltava a reencontrar-se para poder resgatar Gregório. Eles haviam feito promessas de servir. Sempre grande e belo no combate à política venal dos homens, cristalizaste na mente os desvarios do orgulho e da vaidade, adquiridos ao contato de uma coroa putrescível, ou seja, Gregório acabou se vendendo ao poder. Esqueceu os seus argumentos de que sempre combatia a corrupção na igreja. Afogaste ideais preciosos na corrente de ouro mundano e perdeste a visão dos horizontes divinos, mergulhando-te na sombra dos cálculos pela extensão do império de teus caprichos. Matilde está começando a entregar o que Gregório fez quando caiu pelas primeiras vezes. Incensaste a grandeza dos poderosos do mundo em desfavor dos humildes. Incentivaste a tirania espiritual, crendo-te possuidor de autoridade infalível, e supunhas que o céu além da morte nada mais fosse que simples cópia dos tribunais e das cortes da terra. Então ele acabou se vendendo, pelo ouro, enquanto ocupava um cargo de sacerdócio. Tremendos desenganos surpreenderam-te o despertar, e, embora humilhado e padecente, coagulaste os pensamentos no ácido venenoso da revolta e elegeste a escravização das inteligências inferiores por única posição digna de conquistar. Vejam como o espírito vai se endividando, Uma coisa vai puxando a outra. Quando ele viu, ele era um líder no mundo espiritual que oprimia quem era fraco e inferior. Durante séculos, tem sido apenas rude disciplinador de almas criminosas e perturbadas que o túmulo encontrou na imprudência e no vício. Como nós vimos, Gregório tinha um tribunal, porque ele tinha conhecimento e ele foi um sacerdote que julgava, provavelmente na Inquisição, as pessoas. Continuou sendo um julgador no além daqueles que praticavam crimes na terra. Não te doerá, porém, filho meu, a triste condição de gênio desprezível? Semelhante pergunta não morre sem resposta. Falam por ti o imenso tédio do mal e a profunda solidão interior que presentemente te invadem as horas. Aqui é importante a gente relembrar. Matilde só iniciou esse processo de resgate de Gregório porque ela sentiu nele
os primeiros sinais de tédio e de solidão. Enquanto ele não tinha tédio, ou seja, gostava de ser juiz, gostava de fazer os outros sofrerem, tinha energia diariamente para ir atrás das pessoas e julgá-las. A partir do momento que ele começou a ficar entediado, Matilde percebeu, é o momento de eu tentar resgatá-lo. Aprendeste com infinito desapontamento que os tesouros divinos não repousam em frias arcas de valores amoedados, e sabes agora que Jesus dispõe de escasso tempo para frequentar basílicas suntuosas, não obstante respeitáveis, porque da escura senda humana emergem soluços de peregrinos sem luz e sem lar, sem arrimo e sem pão. Vejam que Matilde acaba trazendo uma realidade da nossa esfera, né? Igrejas suntuosas enquanto o povo passa fome, está na miséria, está em sofrimento. Cristo não está nessas basílicas suntuosas, ele está junto aos pobres, aos miseráveis, aos doentes, aos viciados. Da mesma forma que Gregório se vendeu para o poder do ouro, nós vemos muitos sacerdotes hoje na mesma situação. Via-se que a benfeitora, quase asfixiada pela emoção, apresentava enorme dificuldade para continuar. Que bonitinha! Matilde, mesmo muito elevada, estava muito emocionada frente a Gregório. Após longa pausa que ninguém ousou interromper, prosseguiu comovida. Como pudeste esquecer, por alguns dias de autoridade efêmera na terra, as nossas redentoras visões do Cristo angustiado na cruz? Vejam que Gregório tinha um sentimento purificado de servir a Cristo. Ele acabou caindo depois, mas ele tinha um sentimento sincero de servir. Aderiste aos dragões do mal pela simples verificação de que a tiara passageira não te poderia aureolar a cabeça nos domínios da vida eterna a que a morte nos arrebatou. Então Gregório se revoltou porque ele não encontrou os benefícios no céu daquilo que ele pregou na terra, daquilo que ele acreditava. Ele achava que como sacerdote ia direto para o céu. Quando chegou no plano espiritual, se revoltou e aderiu aos dragões do mal contra Cristo. Entretanto, o divino amigo jamais descreu das nossas promessas de serviço e espera por nós com a mesma abnegação do princípio. Isso vale para todos nós, né? Cristo nos aguarda. Vamos! Sou Matilde, a alma de tua alma, que um dia te adotou por filho querido e a quem amaste como dedicada mãe espiritual. Que bonito, né? Todos nós temos um espírito dessa estirpe, como alguém que nos ama muito. Calou-se a voz da mensageira, interditada pela corrente de pranto. Foi então que Gregório, fazendo quanto lhe era possível por manter-se de pé, gritou, como ansioso por fugir a si mesmo: Não creio, estou só. Consagrei-me ao serviço das sombras e não tenho outros compromissos. Transbordava-lhe da voz menos altiva um tom de pavor indescritível. Parecia disposto à fuga, francamente transformado, mas ante a assembleia estática e silenciosa, mantinha-se magnetizado pela palavra da benfeitora que se fazia ouvir, austera e doce, bela e terrível, escalpelando-lhe a consciência. Olha que expressão, né? A verdade escalpela a consciência do culpado. Espraiou o olhar de leão ferido por todos os ângulos do campo que nos situava e, sentindo-se no centro de quantos assistiam ali atônitos à cena inesperada, exteriorizou na expressão fisionômica todo o desespero extremo que lhe vagava na alma, arrancou a espada da bainha e bradou encolerizado: Vim para combater, não para argumentar. Não temo sortilégios, sou um chefe e não posso perder os minutos com palavras tergiversantes.
Não admito a presença de minha mãe espiritual de outras eras. Conheço as artimanhas dos fascinadores e não tenho alternativa senão duelar. Então vejam como ele resiste ao bem, ao amor, né? Mesmo diante de sua mãe espiritual que chorava na frente dele ali, trazendo palavras de reajustamento, de lembrança do passado. Ele teimosamente continuava querendo brigar, ainda levantou a espada contra a sua mãezinha. No próximo estudo, nós veremos então como será o desfecho desse diálogo e a conversão de Gregório, ou se ele vai persistir na revolta sem ouvir os conselhos de sua mãe espiritual. Agradeço a todos que nos acompanham, peço a Cristo Jesus que nos abençoe, que nos proteja, que faça a nossa mente de forma mais esclarecida para compreender os ensinamentos desse estudo e que possamos refletir nas lições de hoje, em que nós vemos que depende de nós, da nossa escolha, do nosso esforço próprio para recebermos as bênçãos do céu, de que nada adianta pensar que iremos colher bênçãos quando plantamos o azedume e a inferioridade. Que possamos usar os exemplos da obra para não repetir os erros de nossos irmãos e enxergar em Gregório alguém doente que precisa despertar para o bem, abandonando aí séculos de erro. Façamos da mesma forma das nossas existências uma oportunidade de serviço para que, com a conduta no bem, possamos saldar essas dívidas do passado e caminhar, finalmente, na direção de nosso Senhor Jesus. Encerramos, portanto, agradecendo a Ele, nosso Mestre, e rogando que cada um possa receber essas lições e converter o seu coração ao nosso Senhor. E que esse amor, emitido por Matilde, demonstrado por espíritos de escol, possam nos envolver, nos libertar as mentes e corações e desenvolver em nós também essa capacidade de amar ao próximo, aprendendo com o Cristo o amor fraternal necessário para libertar as consciências. Graças damos ao Mestre amigo hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.